Volvo, pela segurança de todos. Bom, gente, vamos começar falando então da CPI da Covid-19. Ontem, numa sessão que foi tensa, a médica Nise Yamaguchi irritou os senadores com um depoimento onde voltou a defender o tratamento precoce contra o Covid-19. Vini, ela fez parte ou não, né? A gente não sabe dizer disso, ainda está meio confuso, daquele chamado gabinete paralelo. Ela fazia parte disso? Diz ela que não. Diz ela que não havia esse gabinete paralelo, que ela se reuniu 4 vezes com o presidente Jair Bolsonaro, mas como uma convidada. Foi oficialmente convidada para fazer parte de algumas reuniões e que, inclusive, eram reuniões que tinham ali a presença, né, do ministro da Saúde também. E ela levava essa ideia dela, né, a ideia do tratamento precoce, da cloroquina, enfim. Ela não faz questão de esconder que ela é, sim, uma defensora desse tratamento que ela chama de tratamento imediato. E também negou, Paulo Matias, que tenha sugerido, inclusive, né, em uma dessas reuniões, a mudança na bula da cloroquina, que foi algo que foi dito pelo presidente da Anvisa, o Antônio Barra Torres. Vamos ver. Não participei. A senhora minutou? Não minutei. Então, de quem foi a ideia, já que vossa senhoria foi quem defendeu? Não houve minuta de bula, senhor senador. É isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou perguntando. E eu não participei de nenhuma minuta. A senhora, desculpa, a senhora já disse que não minutou? Não minutei. Não minutou? Não minutei, e inclusive esse papel que estava em cima da mesa, ele só falava sobre dispensação de medicamentos. Não perguntamos então, sobre isso. Eu não minutei. A senhora minutou ou não minutou? Não minutei. Não minutou. Não então, tenho essa. Então, de quem foi a ideia, já que Vossa Senhoria estava na reunião e foi quem precipitou a tomada de decisão? Mas acontece que do gabinete paralelo. Não houve. Esse não era um gabinete paralelo, era um gabinete oficial. Como se a senhora não era oficialmente indicada para participar de nada? Eu fui convidada, existe a posição de convidada científica para a reunião. A senhora nega que não minutou. E não houve nenhuma tentativa de decreto de mudança de bula nessa ocasião. Ela minutou? Eu não entendi. Não ficou claro pra mim. Não ficou porque também ele não deixou ela falar, né? Eu não sei, acho que tem que reconvocar a Nise para perguntar se ela minutou. Se ela realmente minutou. Ou se ela não minutou. Enfim, ela disse, Paulo, que nessas reuniões ela atuava como perita, que não estava ali para defender esse governo ou qualquer outro governo, que ela ficou realmente conhecida como a defensora do tratamento precoce, e aí, inclusive, os senadores começaram a exibir alguns vídeos em que ela defendia também a imunidade de rebanho e criticava a vacinação aleatória. Foi aí o primeiro grande momento de tensão, quando o presidente da CPI, o Omar Aziz, disse para ninguém confiar no que a Nise estava falando. Vamos ver. Que absurdo. Vacina é prevenção, tratamento é tratamento aos primeiros sintomas. Então, uma coisa é a vacina para a prevenção e a outra coisa é o tratamento inicial, que se chama precoce, aos primeiros sintomas. Falei sim. Não, a senhora disse o seguinte, que não precisa vacinar aleatoriamente. Nem obrigatoriamente. Tem que vacinar todos os brasileiros, doutora Alice. Essa é a volta que precisa ser feita. Pelo amor de Deus, doutora Alice, sabe o que é? Não escute o que ela está dizendo. Não, todos os brasileiros precisam de 2 vacinas. 2. Essa CPI foi criada, a senhora me desculpe, mas essa voz calma, convence as pessoas que estão nos vendo. Então, quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela, tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva. Você vê que o Omar Aziz quis dizer o seguinte, a Nise, ela fala assim, calminha. Mas ela falou fofinha. Que vacina não resolve, que tratamento precoce Eles exibiram uma entrevista dela, né, para uma emissora de televisão, e que aí tinham algumas dessas falas, né? E aí ela fala, o que ela explicou na CPI é que foram falas de um contexto diferente, de uma outra época, enfim, isso acabou provocando irritação dos senadores. E aí um dos momentos que mais chamaram a atenção, Paulo Matias, foi o quiz do Otto Alencar, né? O Otto, que também é médico, começou ali a fazer perguntas básicas sobre a questão do vírus, do coronavírus, né? Algumas ela respondia, outras não, mas todas as respostas ele falava que ela não sabia nada de coronavírus. Vamos ver. Caiu. Qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? A senhora sabe?
Qual é a diferença, doutora? Doutora Anísia, eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós temos... Não, senhora, é um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? O coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. Tá aí. E aí, Paulo Matias, é o seguinte, os senadores... principalmente senadores governistas ali, reclamaram muito dessas interrupções, mas as senadoras de oposição, inclusive a senadora Leila também chamou atenção ali na CPI, dizendo que estava havendo uma interrupção muito exagerada com o depoimento da Nise, que inclusive é mulher, é médica, estava ali como convidada e não como convocada para a CPI. Então, as próprias senadoras de oposição falaram que ela estava recebendo um tratamento diferente, por exemplo, de outros depoentes, como o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Muito bem, Vini. Zé Maria Trindade, o senhor sabe qual é a diferença de um protozoário e de um vírus? Eu sei, e eu diria que o senador Otto, ele é um protozoário, porque ele apresenta uma característica de um protozoário, que é uma linha não evolutiva. A gente vê claramente que o senador não evoluiu. A doutora Nise explicou muito bem a diferença. O vírus, ele é um organismo tão inferior que ele nem tem capacidade de se multiplicar, precisa de uma célula para se multiplicar, é o caso, por isso que ele invade. E o vírus, não se sabe, nem há controvérsias, se ele é um ser biológico ou se é vegetal, tamanha a dificuldade que o vírus tem de se multiplicar e de existir, faz um estrago desse tamanho. Agora, é cruel o que fizeram com a convidada, a doutora Nise, no plenário da CPI. Ela foi massacrada, não queriam que ela respondesse, e o presidente Omar Aziz dizendo, olha, não acredite nessa senhora. Se não acredite, para que chamaram a doutora Nise ao plenário da CPI, não é verdade? É uma covardia, porque estão tentando levar a CPI apenas os personagens que se adequam ao processo final, o relatório final, que está na cabeça do presidente do Senado, senador Renan Calheiros. Então, eu diria que a CPI está cheia de protozoários, né? Seres que não apresentam uma cadeia evolutiva. Ô Paulo, deixa eu mostrar rapidinho o tweet do presidente Jair Bolsonaro, porque ele sai em defesa, inclusive da médica Nise Yamaguchi, dizendo realmente dessa pressão que ela sofreu ali na CPI. A gente pode mostrar o que disse o Bolsonaro. Então, ele prestou solidariedade à doutora Nise, médica e cientista com extenso currículo, que participou de um verdadeiro tribunal de exceção. É inadmissível que profissionais de saúde sejam tratados de forma tão covarde. É preciso respeitar a autoridade e a autonomia médica. Médicos devem ter liberdade para salvar vidas, e isso vem sendo ameaçado por um grupo político que atua visando somente atacar o governo, enquanto nega investigar desvios de recursos para o combate à pandemia. Se ele tivesse essa solidariedade com a tortura da Dilma. Vamos colocar fogo no parquinho aqui. Vou pedir a ajuda da nossa Camila Conká. Você tem alguma pergunta para fazer para Joel e para Adriles, Cá? Tem uma perguntinha para o Joel. Começou. Vamos colocar fogo nesse parquinho. Joel, a gente analisando o julgamento do Eduardo Pazuello, você não acha que eles pegaram muito leve com o Eduardo Pazuello, com o ex-ministro, né, Eduardo Pazuello, por ele ser homem e o fato dela ser uma mulher com uma voz branda, como eles mesmos a julgaram? Você acha que não houve uma diferença aí pelo fato dela ser mulher? Olha, Camila, eu acho que possivelmente sim. A gente viu muitas interrupções, senadores que muitas vezes não deixaram ela falar. Esse quiz mesmo do senador Otto Alencar, eu não vi tanto sentido nele, é uma coisa meio ríspida assim. E não duvido que sim, o fato dela ser mulher e falar de um jeito brando, calminho, não muito assertivo, é algo que estimula as pessoas a agir dessa maneira. Mas eu quero levantar um ponto também. Eu vi uma verdadeira celeuma, até que a gente viu com a participação do presidente da República. Nossa, mas como assim? Ofender uma mulher dessa maneira?
Eu acho curioso, assim, os bolsonaristas estarem tão ofendidos e chocados com isso. Afinal de contas, quando Bolsonaro disse que uma deputada não merecia ser estuprada por ser feia, não viram problema nenhum. Quando Bolsonaro disse, já no seu governo, já presidente, que uma jornalista tinha se prostituído para conseguir uma matéria, uma calúnia total, falou sim, falou deu o furo, mas deu isso o furo não é para uma notícia. Isso é se vender para uma matéria, né, Adriles? É a mesma coisa. Quando disse isso, não, o Adriles não se ofendeu com isso. O Adriles não achou isso ofensivo. Então, não achou. Quando o pseudo-jornalista Oswaldo Eustáquio caluniou a mãe de Glenn Greenwald, uma senhora idosa que estava com câncer, disse que era tudo mentira e ela morreu alguns meses depois, ou seja, ele difamou-a de uma forma bem grave, também não viram grandes problemas, continuaram elogiando o Oswaldo Eustáquio como um grande... Os bolsonaristas em geral, nem você, às vezes, não lembro de você criticar isso na época. Não viram problema e não acharam nada de ruim. Quando ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro chamou uma jornalista de quadrúpede, também não consideraram que houve ali uma ofensa nem nada demais. Mas com a Nise Yamaguchi, que não foi xingada, que não foi diretamente ofendida, que foi interrompida de forma ríspida, sim. Daí não. Daí o céu caiu e nunca vimos tamanha ofensa à honra das mulheres neste país. Grave. Meu Deus, Joel! O que eu queria levantar aqui, além dessa cortina... Peraí, Joel, ela explicou a diferença entre vírus e protozoário e o senador rebateu falando que ela não estava certa na resposta dela. Ela não estava certa na resposta dela. Isso é o tipo de tratamento que se dá a uma médica formada, estudada... Perfeito. É isso mesmo? Não, veja, primeiro que uma resposta de bate-pronto, ela não tem que estar ali decorada a resposta. Ela estava no caminho correto. Talvez ela não tenha definido perfeitamente no detalhe, mas estava no caminho correto a resposta dela. Foi uma reação ríspida mesmo do senador, possivelmente levada aí por um certo machismo. O que eu queria discutir também é o seguinte, eu acho que isso é um pouco cortina de fumaça que o bolsonarismo levantou para não ter que tratar do ponto real. O ponto real é que é o ponto real? A Nise, inadvertidamente, tentando negar a existência do Conselho Paralelo, forneceu documento que prova a existência desse gabinete paralelo da saúde. Ela mostrou uma troca de WhatsApp dela com o doutor Luciano Azevedo discutindo a redação da minuta de um decreto presidencial sobre cloroquina a ser publicado. Ou seja, ela disse, não tinha esse paralelo, não tinha proximidade nenhuma, fui numa reunião. Não. Pelo que ela forneceu, ela discutia texto do decreto presidencial com outro médico, também membro desse gabinete paralelo, para promover cloroquina. Ou seja, isso que eu acho que foi o mais importante que ela mostrou ali. E outra, do lado científico, cloroquina, eu fico de novo com o senador Alessandro Vieira. Acho que ele tem feito o melhor trabalho. Foi de bate-pronto. E aí, cadê o estudo? Cadê as provas da eficácia da cloroquina? Não Camilinha, tinha. Faz um favor pra mim, cutuca o Adriles agora. Nossa, o Adriles não deu risada do que o Joel falou, ficou sério. Vamos lá. Não graça nenhuma. Não viu graça. Eu acho o seguinte, eu acho que você... Calma que a Camila vai te provocar. Ela não fez a pergunta. Calma. Eu quero saber o que você vai defender nela em relação ao tratamento precoce. Tudo. Meu Deus. Absolutamente tudo. Ela falou de maneira muito clara, objetiva e transparente. A vacina é um remédio concreto para o Covid-19. E o tratamento precoce, como todo tratamento precoce para uma doença que não tem uma cura específica, como a própria gripe comum, é um tratamento que previne sintomas, que ataca os sintomas. Você tomar edipirona para febre, que é um sintoma do coronavírus ou de qualquer outra gripe, é uma coisa. Você tomar água com açúcar para baixar a pressão, para aumentar a pressão, é outra coisa. Ou seja, uma série de medicamentos receitados off-label, que de alguma forma previnem o recrudescimento dos sintomas, que previnem a internação e que previnem até a possibilidade de morte, não é um contraponto à vacina, é uma soma à vacina. E pela politização excessiva da doença, e talvez por lobby de vacina, todos esses tipos de remédios, de medicamentos que fazem a prevenção aos sintomas do coronavírus, foram exatamente demonizados. Agora, respondendo objetivamente ao nosso querido Joel, todos esses casos que você falou, teve intensa reação de movimentos feministas, ainda que exagerados, porque uma coisa é você criticar uma pessoa na sua gestão, na sua competência, na sua ética jornalística, outra coisa é você desmerecer a pessoa e não deixar a pessoa falar e sufocar a voz de alguém que você convida para sua casa, para CPI, para convidar
convidada para ceder um testemunho. A Anísia foi muito bem. Ela tentou, na medida do possível, em que não tentaram tolhê-la, né? Ela falou exatamente da possibilidade do tratamento precoce como soma à vacina. Essa tentativa esdrúxula de colocar a ideia de um gabinete paralelo. Olha, o presidente tem todo o direito, e isso é um mérito dele como presidente, de consultar com vários especialistas num assunto que ainda é turvo até hoje, que é o coronavírus. Nenhuma feminista se manifestou de maneira clara contra a intimidação e a opressão que ela eventualmente surgiu. O senador Otto Alencar teve uma postura absolutamente asquerosa. Ele perguntava repetidamente coisas, ela respondia de maneira objetiva e clara, ele fingia que não escutava, chamava-a de ignorante, ou seja, ela foi ofendida, ela foi agredida, ela foi oprimida nessa CPI que torna-se cada vez mais um tipo de circo de horrores, um circo de inquisição. Eu acho que serve para uma coisa essa CPI, Joel, para dividir as pessoas de maneira clara. Quem apoia a maneira imunda, autocrática, opressora, que pessoas imundas como o Joel não, como o Omar Aziz tratam as pessoas, quer sejam homens e mulheres, tem também algum tipo de desvio de caráter. Você fazer esse tipo de apoio a essas pessoas por uma questão política, ou mesmo ideal, ou de convicção, e não atacar a forma de humilhação e constrangimento que essa mulher sofreu e outras pessoas também sofreram, é você compactuar com tipos imundos como Renan e Omar Aziz. Presidente que chama jornalista de prostituta, Ele não chamou ela de prostituta, ele fez uma piada. Vamos voltar. Não, era uma alegação real, tanto que estão sendo processados, estão tendo que pagar. Pelo amor de Deus, era uma alegação real. E vamos voltar ao ponto central aqui. Infelizmente, e ela foi defendida infelizmente, a Anísia não. Infelizmente, cada um fala. Infelizmente, o que a gente está vendo agora é que a Anísia Yamaguchi, da condição de médica, se fez, infelizmente, uma charlatã nessa pandemia. Promovendo, primeiro, o tratamento precoce, escrevendo decreto. A cloroquina. Que país usa a cloroquina deles? 20 países, Ela disse que o México usava, ela errou. Venezuela, ela errou. Cuba, E você errou. Tchecoslováquia. Você falou do México e você errou, Adriles. Você caiu no conto da Anísia. É igual o Otto Alencar. Você caiu no conto da Anísia, Adriles. Nossa Senhora. Olha o tom de voz aqui, meu. Adriles caiu no conto da Anísia. De fato, o Maduro tentou a cloroquina, Cuba tentou em algum momento a cloroquina, o México já parou de usar. Deixa eu falar uma coisa. E outra, Adriles, voltando. Presta atenção. Em fins de outubro de 2020, ou seja, já no ano passado, já com as vacinas sendo compradas, a gente discutindo vacina, ela dava entrevistas para falar mal das vacinas. Ela dava entrevista e falava, nossa, é perigosíssimo os efeitos tardios da vacina. Perigoso. Nessa CPI mesmo, ela falou que ela não pode tomar vacina porque ela tem uma doença autoimune. Não é verdade. Mais um erro dela. Mas você vê que ela tá errando sempre para um lado. O erro dela tem lado, Adriles. O seu erro tem lado, Adriles. É o lado político. É o lado político. Lado político. Reginaldo, dá aquela desligada no microfone. Só um minuto. É hora de colocar um pouquinho de ordem aqui. Porque é o seguinte... Uma coisinha. Só um minuto, querida. Porque você também é isqueirinho, né? Só um minutinho. Ajuda o amigo aqui. Pera aí. Deixa eu falar uma coisa. O clima... Sempre quando fica tenso, daquele jeito, a gente é obrigado a dar aquele, né? Aquela segurada calma. Primeiro porque é um programa matinal. Se você segura, eu esqueço que eu vou responder. Só isso que acontece. Tá desligado o seu microfone. Mostrando pra você vai falar, só um minuto. Você vai ter oportunidade de falar. Mas assim, aqui tem algumas regras que são importantes serem colocadas. A primeira é evitar falar ao mesmo tempo. A segunda é evitar gritar. Porque quem tá no rádio acha isso um saco. Certo, Paulinha? É porque não consegue ouvir o que vocês estão... Você esqueceu? Não quer falar, então? Não, quero, mas... mas se você esqueceu... Você vai lembrar. Olha só. Primeiro, a questão da contestação das vacinas. As vacinas foram feitas de maneira assodada e apressada, sim. A maioria dá certo? Dá. Mas efeitos adversos a longo prazo são exatamente uma questão de muita preocupação de muitos cientistas. É nesse sentido que ela falou. A questão da cloroquina, que é a tara do Renan e do Omar Aziz, né? Que é um dos remédios que estão na condição do tratamento precoce. Ô, Joel, edipirona não precisa colocar lá que é contra o Covid-19. Olha só a contextualização maléfica que você faz. Você atacar sintomas com um remédio que não tem nenhum tipo de sintoma grave, como a cloroquina, quando ministrado em doses absolutamente responsáveis, você não tem problema de, em conjunto, com azitromicina, com ivermectina, com anticoagulantes, como vários médicos fazem, inclusive o médico das estrelas da Jovem Pan, o Dr. Zé Balos, fazem. Também era do gabinete. É um tratamento absolutamente
absolutamente legítimo de prevenção a sintomas que ajudam a desafogar hospitais, que ajudam a salvar vidas. Vocês ficam demonizando um tratamento precoce, uma cientista renomada, uma pessoa que tentou salvar vidas, infelizmente, por puras razões políticas para derrubar Bolsonaro. Isso sim é ceifar vidas e deixar que vidas sejam expostas, como a doutora Nise falou, que vidas foram perdidas pela demonização do tratamento precoce, simplesmente para atacar o presidente. Muito bem, Camila, me ajuda aí. Paulinha, eu queria trazer um ponto. Eu acho que há um certo despreparo ali nessa forma de fazer as perguntas. Porque você pode fazer uma pergunta, ouvir a resposta e desconstruir essa resposta. Dizer, olha, no México não. Né? Olha, eu vou te explicar então aqui que nesse ponto você está errado. O intuito da CPI tem que ser esse, né? Pois é, e é isso que não acontece. Isso não acontece e dá margem para esse tipo de discussão. Muitos senadores preferem usar o tempo deles para fazer um discurso político, um show de lacração. Poucos se salvam. E outros não escutam o que o depoente está falando também. Fala, cara. E ainda uma declaração falando, não acredita nessa mulher. Gente, que falta de respeito. Eu acho falta de respeito. Absurda. Dá pra desacreditar nas coisas que ela tá dizendo se você ali, com fatos e com outros elementos, consegue no seu discurso descaracterizar ali, ou trazer a outra versão, ou trazer fatos, ou trazer números. Mas por exemplo, isso Renan, não é feito. O problema maior é um homem que não é cientista. Adriles, meu Deus, você falou 1 hora, caramba. Poxa, ali você pode deixar a pessoa falar tudo o que ela tem pra falar e no momento seguinte, contrapor, trazer fatos, trazer números, questionar o estudo que ela apresentou, que ela nem conseguiu apresentar, falso ou não, você pode até dizer, é falso, olha aqui, senhora. Isso que você disse não está fora de contexto, foi assim. Então, assim, a forma é muito ruim, porque eu também acho que a Nise errou muito, lamento. A gente já entrevistou ela aqui, a gente já entrevistou vários médicos aqui, o Zeballos já foi no Pânico. Tem vários médicos que falam uma coisa, mas o consenso científico é outro. E se existe esse consenso, que seja... Existe, Adriles. Isso que é triste. Existe, Adriles. No início do ano passado não tinha. Você dizer que não em relação a existe quê? Consenso. Em relação à cloroquina existe, por exemplo. Ela ali ficou numa situação de apresentar um estudo... não eficácia, não da ineficácia, é diferente. Adriles, existe consenso de que a cloroquina não funciona ali na Covid. Então eu vou tomar... Não funciona para relação ao o estudo com a cloroquina que deu certo foi in vitro. Foi in vitro o estudo com humanos que foi feito aqui no Brasil, por exemplo, foram em níveis muito superiores, ou seja, um estudo Adriles, o Ministério da Saúde não recomenda mais a cloroquina em nenhum caso. Não é recomendar, tô falando para atacar sintomas. Tanto é que muitos países como foi descartado, Adriles. Eventualmente usam até hoje, Paulo. Mas foi descartado, Adriles. O meu ponto é muito simples. Um homem que não é... né, Adriles? Para encerrar, claro, um homem que não é cientista, que não tem preparo científico, como o Omar Aziz, chegar para uma mulher, não tô nem falando que é uma mulher, ou é um homem, ou é alguém, ou qualquer coisa, e chegar, desconsiderem o que ela não diz. Ela não é a ciência. A ciência, mais uma vez, é feita de hipóteses contrastantes, efetuadas ou não ao longo do tempo. E esse sujeito que se coloca como político para atacar uma cientista com linguagem científica, se isso não é picaretagem, eu não sei o que é. É mais do que falta de educação, é picareta isso. Deixa eu só, antes de passar aqui para nossa Camila, deixa eu só perguntar para o nosso Zé Maria Trindade, já me despedir aqui dele. Ô Zé, hoje tem CPI, né? Quem que vai depor? Sim, olha, a investigação hoje é sobre a secretária que foi indicada, o nome aqui me escapou o nome dela, ela foi indicada, ficou 10 dias e saiu, e a tendência e a indicação ali é de que o Renan Calheiros vai tentar mostrar que ela não ficou porque não aceitou indicar cloroquina e não aceitou cobrir as apostas do governo. A história é a seguinte, o principal ponto ali investigado é sobre esse gabinete paralelo. Ele existiu e vai sempre existir. Sempre que há uma crise, se cria um governo, não um governo paralelo, mas um comitê de crise, como foi no caso da crise da energia, como foi o caso da Copa do Mundo, se criou um gabinete especial para lidar com o assunto, e assim por diante. Então, o Renan está tentando criminalizar um trabalho que já existe em todos os governos. O Dória criou aí em São Paulo um comitê especial da pandemia. Isso não significa um governo paralelo ou uma espécie de crime, né? São consultas feitas e assim por diante.